Olá, boa noite. Já 13 segundos, já estamos por aqui. Hoje a live é uma live muito gostosa. Estou fazendo aqui diretamente do meu consultório. Acabei um super atendimento. Enfim, hoje o dia foi muito corrido, graças a Deus, né? Tem sido dias muito intensos, né? Mas, enfim, vai falando aí para os seus amigos, vai chamando as pessoas, né, para poder participarem também. Eu irei falar sobre algo muito importante, né? Eu quero falar sobre a importância, né, desse legado transgeracional, mas muito mais ainda, né, do que simplesmente a questão do legado transgeracional, né? Eu quero falar sobre essa estrutura familiar. Como que funciona, né, essa estrutura familiar? Como que isso se forma, né, na nossa vida, né? Como que nós participamos, né, dessa estrutura familiar. E é muito importante nós entendermos sobre isso, né, sobre como que é a nossa estrutura. Eu só quero um tempinho só, porque enquanto você vai preparando aí, enquanto você vai chamando aí os amigos, né, para poder participar, né? Eu só vou colocar aqui nos grupos, né? Enfim, mas é muito importante você entender a importância, você entender como que funciona essa estrutura, né? Como que funciona esse legado transgeracional. Uma estrutura familiar, na verdade, né? É interessante a gente entender porque cada família, né? Cada família ela é formada dentro de uma base estrutural, né? E a forma como essa família ela é formada é que a gente vai entender como que se dá, né, o convívio dessa família, como que se dá os relacionamentos nessa família, né? Como que se dá o desenvolvimento dos traumas, o desenvolvimento das feridas dentro dessa família, como vão se dando aí os relacionamentos dessa família. Então é muito interessante você entender isso, tá? Entenda que isso realmente é muito importante para você, tá bom? Entenda que isso é muito importante para você. A questão da família, né? Como que se dá, né? Por que a família é tão importante? Por que é tão importante você entender um legado transgeracional, tá? Gente, enquanto você vai convidando aí as pessoas, eu só vou aqui compartilhando com os grupos que eu tenho aqui, eu só vou colocando aqui para que as pessoas possam receber essa comunicação, tá bom? E, enfim, eu já estou dentro disso, entender que ninguém, nem eu, nem você, né, ninguém quer que a família receba um legado transgeracional que seja um legado doentio. Ninguém quer, né? Ninguém quer transferir mazelas, ninguém quer transferir dores, né? Ninguém quer transferir feridas, né, para as suas famílias. É tão ruim, né, quando nós, né, sabemos que nós estamos, na verdade, reproduzindo, né, as dores dos nossos pais, né, os sofrimentos que os nossos pais também tiveram, né? É tão ruim quando a gente entende isso, né? É bom e importante porque quando a gente entende, é ruim, mas ao mesmo tempo traz para a gente um despertamento, e o que a gente precisa entender é que aquilo que me fere, aquilo que me machuca, né? Aquilo que me deixa com dor, eu posso, de alguma forma, tentar amenizar na vida de outros. Então, eu posso, de alguma forma, tentar evitar que essas pessoas venham sofrer. Quem são essas pessoas? Então, vamos entender aí, né, os meus filhos. Vamos entender
as minhas gerações, né? Como é bom ver as minhas gerações sendo abençoadas. Então, não justifica eu pegar um legado de dor, um legado de ferida, né? Eu pegar os traumas do passado, os traumas que eu recebi, infelizmente, né, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, e eu carregar esses traumas comigo, também ferindo outras pessoas. Eu tenho certeza que quando você se une no casamento, né, com a sua esposa ou com a sua namorada, né, ou assume um relacionamento de noivado, eu tenho certeza que você não quer ferir essa pessoa, né? Você não tem intenção, com certeza, né? Eu vou estar com esta pessoa porque eu quero feri-la, né? Mas infelizmente a gente carrega dentro da gente, né, esses comportamentos. A gente carrega esses legados, né? Ou seja, né, as dores que nós passamos, nós também acabamos levando essas dores para os nossos familiares. Nós acabamos repetindo isso com os nossos filhos. Então, vamos entender como isso funciona, tá? Vamos entender como isso funciona, como funciona essa estrutura. Bom, nós temos, então, algumas situações que a gente chama de subsistemas dentro dos sistemas familiares, tá? Então, como se a gente pudesse entender, tá, num genograma emocional, né? Quando a gente vai montar um genograma, então você busca, né, nas relações familiares, aqueles sentimentos, aquelas dores que foram acontecendo ao longo do tempo, né? Às vezes você busca um histórico de crimes, às vezes você estuda um histórico de acidente, um histórico de mortes, um histórico de drogadição, pessoas que tiveram problemas com álcool, pessoas que tiveram problema com vício de cigarro, vício de jogos, pessoas que tiveram problemas com prostituição, com filhos fora do casamento, pessoas que tiveram problemas de fugirem de casa, enfim. Então, a gente gera dentro disso, né, um genograma para a gente poder fazer um estudo, uma análise mais detalhada desta família, né? Bom, no que diz respeito a uma maior nitidez dessas, digamos, fronteiras, né? Todas as famílias, elas vivem, na verdade, em uns... Vamos entender que cada família ela tem um polo, né? Um polo fronteiriço, onde que essa família ela vai se dividir, né? Com essas fronteiras rígidas ou fronteiras que a gente chama aí também de muito difusas. Dentro dessas fronteiras, nós temos, então, um grupo de família que a gente chama de família desmembrada, que tem limites difusos, e uma outra que tem família desmembrada com limites, família emaranhada com limites difusos, e família desmembrada com limites mais rígidos, tá? O bom seria buscar uma equação de limites claros, de limites normais. Quando eu falo de famílias emaranhadas e eu falo de famílias desmembradas, eu estou falando de envolvimento em sentimento. Todas as duas famílias, elas têm sentimento. Todas as duas famílias vivem sentimento uma pela outra. Porém, existe uma família que um sentimento naquela família envolve todos. Toda família passa a lutar por aquela dor que aquele filho, ou aquela filha, ou aquela mãe, ou aquele pai estão sofrendo. Tem famílias, isso nós chamamos de família emaranhada. A família desmembrada, ela também sofre, porém, de uma forma diferente e de uma proporção menor. Então, uma família desmembrada, se um membro da família está sofrendo por algo, os outros vão sentir mais longe, não tão perto, não tão assistencial.
não tão próximo. Então, dentro dessa família emaranhada, nós entendemos que são famílias que fecham um sistema mais próximo e elas promovem um nível de intercâmbio, né? Um nível de intercâmbio, um nível de preocupações, um nível de relacionamento. Elas literalmente, elas reduzem a distância e elas, literalmente, elas misturam as fronteiras entre as gerações, entre subsistemas, entre indivíduos, e vai tornando isso difusos, né? Então, ou seja, o avô é muito próximo, o tio-avô é muito próximo, a avó é muito próxima, os primos são muito próximos, os tios são muito próximos. Então, é uma família que a gente entende como emaranhada. É uma família, literalmente, que se importa, se envolve mais, se relaciona mais, sente mais a dor, se preocupa mais com o outro. Bom, dentro disso a gente tem também, né, como eu falei, a família emaranhada e nós temos a família desmembrada. Essas famílias, elas vivem como se fosse, eu vou dizer a palavra cut-off, a palavra cut-off é como se fosse um desligamento, né? Ou seja, os membros estão desligados, estão emocionalmente mais separados um do outro. Desta forma, então, cada membro da família possui maior autonomia. Mas o que acontece? Quando eu tenho maior autonomia, eu tenho mais as minhas fronteiras separadas das outras e eu me envolvo mais com a minha casa, com os meus filhos. É interessante que nós temos uma forma de analisar a família e tem um desenho que eu, particularmente, eu admiro muito quando eu estou analisando o comportamento familiar e dentro dessa forma eu peço ali para desenharem a família. E literalmente, quando se desenha uma família, dá para se entender quanto e como que cada membro sente o seu pertencimento dentro dessa família. Literalmente, o desenho de uma família desmembrada ou de uma família emaranhada, ela aparece na forma desse desenho. Então, a família desmembrada, ela vai carecer de sentimentos de lealdade e de pertencimento. O que é isso, Miguel? Bom, dentro de uma família desmembrada, geralmente os filhos, eles estão em busca de pertencimento na vida do outro. Um irmão está em busca de pertencimento na vida do outro. O pai está em busca de pertencimento na vida da mãe. A mãe está em busca de pertencimento na vida do pai. Então, cria-se, né, na verdade, essa interdependência e essa chamada de solicitação de apoio. Bom, é importante nós entendermos que numa família também existem vários sistemas. Ou seja, dentro de um sistema, né, que eu falei, os dois sistemas, desmembrado, né, e emaranhado, vão existir vários subgrupos dentro desse sistema. Então, entendemos que a família desmembrada esteja aqui, a família emaranhada esteja aqui. Só que debaixo aqui da família emaranhada e debaixo aqui da família desmembrada, vão vir outros subsistemas. E esses subsistemas, eles são formados de diversas formas. Subsistemas que são formados como individual, como conjugal, como parental e também como fraternal. O subsistema individual, ele é composto pelo indivíduo. O indivíduo, eu, que tenho o meu status, e eu tenho as minhas funções familiares, e dentro das minhas funções, eu também tenho o meu papel nos outros sistemas. Então, ou seja,
Eu pertenço à minha família, eu pertenço a mim, eu pertenço à minha família e eu pertenço ao sistema da minha família, né? Então, no subsistema conjugal, já constitui uma plataforma de suporte para que o casal possa lidar com esse estresse intra e extrafamiliar. O subsistema conjugal é para os filhos, na verdade, um modelo relacional de estabelecimentos e de futuras relações de intimidade. Olha só para você poder entender o quanto que isso é importante. Dentro de um subsistema conjugal, quem são os filhos? Como que os filhos se encontram? Como que os filhos se veem dentro desse subsistema conjugal? Como que os filhos veem os pais? Como que os filhos observam os pais? Tem lares que, literalmente, os pais vivem individuais dentro de casa, cada um na sua individualidade, né? Não brigam, não discutem, ou às vezes discutem, às vezes brigam, né? E cada um tem a sua conta, cada um tem o seu carro, cada um vai para onde quer, volta de onde quer, chega dentro de casa, o tratamento é muito individual, cada um vai para um quarto, cada um vai para um canto. Então, desta mesma forma, esse filho, ele vai se formando dentro desse subsistema conjugal. Como esse lar é um lar que, na verdade, ele tem indivíduos e não conjugalidade, então esse filho, ele também vai se formar dentro desse subsistema individual. Por quê? Porque o subsistema conjugal não dá para ele a visão da conjugalidade. E nós temos também o subsistema parental, que visa a educação e a proteção das gerações mais novas. Veja bem, como que isso funciona? Por que um subsistema parental, ele visa proteger as gerações mais novas? É muito comum a gente ver nas relações conjugais, às vezes os pais brigando com os avós. Um exemplo, a esposa fala assim, eu não gosto do meu sogro. Ou o marido fala, eu detesto a minha sogra, né? E com isso cria uma particularidade do seu lar em detrimento do restante da família, ou seja, dos parentes. Não, mas nós temos bons amigos, nós nos relacionamos com os amigos. Ok, mas essa interação pais, filhos, que as crianças vão aprender no sentido da autoridade, de forma como negociar e de lidar conflitos, é também no contexto desta interação que se desenvolve o sentido de filiação e de pertencimento. Então, ou seja, se eu não ensino meu filho a ter um bom relacionamento com meus parentes, com meu pai, com o avô dele, com a avó dela, né? Com os tios, e eu não ensino eles também a terem esse nível de cobertura que nós vamos chamar aqui de honra ou respeito para com os mais velhos, se eu não ensino isso para os meus filhos, literalmente estou fragilizando os meus filhos para lidar com conflitos internos. Por quê? Porque eles não estão formando dentro deles um elo necessário de subsistência. Bom, eu falei então do sistema individual, subsistema individual, do subsistema conjugal, do subsistema parental
e também do subsistema fraternal, que, enfim, importa se for dentro do sistema de emaranhamento ou dentro do sistema de desmembramento. Então, eu tenho um lar, eu tenho um sistema desmembrado e um sistema emaranhado. Dentro desses sistemas, tanto um quanto o outro, eu tenho os subsistemas: o individual, o conjugal, o parental e também o fraternal. É nesse subsistema que as crianças desenvolvem, no subsistema fraternal, que as crianças vão desenvolver as suas capacidades relacionais com o grupo de pares. Nós temos muito problema em lares que só tem um filho. Muito problema, síndrome, né, de filho único. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, uma paciente, ela estava dizendo da dificuldade que a prima está em educar o filho, que o filho está com uma grande resistência de relacionamento. Nós estamos num momento ímpar na nossa nação, que é exatamente o quê? Né? Se decidirem se vai ter ou não retorno às aulas. Lógico, né, que é um momento muito sério e muito de se prestar atenção, e inclusive eu estava até observando que alguns grupos de professores, e eu não quero aqui me colocar contra grupos nenhum, né, mas alguns professores, através do sindicato, estão fazendo greve, chamando aí greve pela vida, contra as aulas presenciais. Ok, mas veja bem, quantos professores que já antes da pandemia já davam aula em comunidades onde o crime organizado toma conta? Quantos professores estão na sala de aula literalmente sendo atacados, ameaçados e agredidos por alunos há muito tempo? Então, ou seja, esses professores já estão enfrentando problemas seríssimos, e não é a pandemia que está aumentando isso. Não é a pandemia que trouxe agora esse risco. Então, nós precisamos entender que, será que essa greve pela vida agora, e por que somente agora? Qual o interesse? E o perigo também que nós temos de tirar as nossas crianças, os nossos filhos, desse momento relacional. Então, esse subsistema fraternal, é nesse subsistema que as crianças desenvolvem as suas capacidades relacionais com grupos de pares, experimentando o apoio mútuo. A competição é importante. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem emoções diferentes. Eu, inclusive, quando tratando crianças, amanhã mesmo eu estarei cuidando de 2 pré-adolescentes, né? Ambos, um com 9, outro com 10 anos de idade, e a gente usa muito lúdico, né? Muitos jogos, né? Xadrez, dominó, dama, quebra-cabeça, baralho, pega-vareta. Então, ou seja, nesses jogos, a gente observa muito o comportamento desta criança, Lego, né? Para a criança montar ali. Então, ou seja, observa muito o comportamento dessa criança quando ele não consegue lidar com a frustração. E aí a gente para e pergunta, o que está acontecendo? Por que você não consegue lidar com isso? Você já pensou que você pode tentar de novo? Você pode tentar de uma forma diferente? Então, as crianças, elas precisam serem ensinadas que o conflito é necessário, que a competição é necessária,
a negociação é necessária. Os filhos simplesmente fazem isso e os pais entregam na mão. Os filhos não merecem mais. Os filhos não têm mais direito de serem frustrados. Pais não querem deixar filhos serem frustrados. Então o filho chorou, literalmente como se fosse uma criança, a mãe vai lá e bota um peito na boca desse filho. Quem é esse pai? Quem é essa mãe que faz isso? São pais e mães que foram alimentados em tudo, nunca foram ensinados a lidar com a frustração. Ou outros, na verdade, que se revoltaram com seus pais, que não tiveram condição de dar, e agora quer dar demasiado para os filhos. Então entenda que os filhos precisam desse relacionamento familiar, e entre irmãos, esse apoio mútuo, essa competição, esse conflito, essa negociação nas brincadeiras solidárias, nas guerras. No meu tempo, a gente brincava no meio da rua. Era pique-esconde, era pega-pega e outras brincadeiras. Queimada. Então, hoje, nós, infelizmente, não levamos os nossos filhos para interagirem. Nós não oferecemos aos nossos filhos essa interação. Então, esse subsistema fraternal, ele precisa também ser trabalhado. Precisamos entender que a formação de uma família, ela pode desorganizar. E uma família desorganizada, ela traz muitos problemas. Porque dentro de uma família desorganizada, os membros não vão ter consistência para liderar, para ter potencial, para evitar interações e evitar abusos. Evitar abusos. Geralmente, quando alguns pacientes que sofreram abuso, eles sempre vão reclamar de: eu não fui protegido, eu não fui protegida. Dentro de uma família desorganizada, os pais não têm como proteger. Porque as crianças também tornam vulneráveis a abuso, muitas vezes por parte dos irmãos. Devido o quê? Devido um déficit que ficou desse relacionamento. Então, dentro de uma família desmembrada, aonde não tem o emaranhamento, aonde os subsistemas individual, conjugal, parental, fraternal não foram amplamente desenvolvidos, vai haver abusos. Vai haver um primo querendo abusar da outra prima, um irmão querendo abusar do outro irmão. E, infelizmente, dentro disso, essa característica, ela vai criar essa desestrutura desta família. Porque essa característica do abuso incestuoso é muito séria. Nós temos lares aí que estão horrendamente sendo abusados. Famílias que estão horrendamente sendo abusadas por causa de alguns subsistemas que se formam dentro dessas famílias. Quais subsistemas? Quais as características desses subsistemas? Então, nós temos aí, infelizmente, em muitos lares, uma ausência e uma indisponibilidade parental. Literalmente, você vê os pais que teriam papéis de genitores não presentes, não assumindo essa responsabilidade. Nós temos muitas vezes um clímax
um clímax sexual na família. É muito comum você ver aí alguns lares as pessoas incentivando os filhos ao sexo, à pornografia, a danças licenciosas, palavrões, paios. Dentro do consultório a gente ouve cada absurdo. E eu quero dizer exatamente para a comunidade cristã, para a comunidade evangélica, filhos de pais evangélicos, ouvindo pais se agredindo com palavrões de baixo calão, com ofensas de baixo calão, literalmente ofensas de práticas totalmente desconexas com o relacionamento e com a fala de um cristão. Um outro problema que a gente tem é o favoritismo parental. Favoritismo parental é você eleger um filho ou uma filha e dar para ele a preferência. Um outro problema, um outro subsistema que se cria é os papéis de gênero rígidos e estereotipados, aonde que pais literalmente passam a criticar o comportamento do filho ou da filha com palavras tipo: isso é roupa de gay, rapaz. Isso é jeito de bichinha. Essa menina vai virar um sapatão. Essa menina vai virar uma lésbica. Então, ou seja, gêneros rígidos e estereotipados. E um outro sério problema, que é a preponderância de segredos. Preponderância de segredos. Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar sistêmica e criador da mesma, ele vai dizer que em nenhum caso deve-se haver segredo. Eu conversando com uma paciente há pouco tempo atrás, eu disse para ela: você já conversou com o seu marido sobre essa coisa? Ela disse: eu não. Ele também não conta as coisas dele para mim, por que eu vou contar as minhas coisas para ele? Então, ou seja, nós temos literalmente aqui segredos. Segredos. E a preponderância de segredos é algo que os filhos vão perceber. E percebendo essa preponderância de segredo, esses filhos começam a ficar o quê? Vulneráveis dentro desse sistema. Quando eu falei do primeiro, esse primeiro subsistema, a ausência e a indisponibilidade parental, né, essa ausência, essa indisponibilidade parental, é muito interessante porque os prestadores de cuidado quando sentem essa ausência dessa indisponibilidade parental, os prestadores de cuidado, eles passam a se tornarem instáveis e eles podem desencadear reações extremas sobre esses irmãos. Ou seja, casos de maltrato, caso de abandono, ou até mesmo caso de perda de um pai ou uma mãe, pode formar uma vinculação entre si e eles começam, então, a eleger um substituto emocional para os pais. Então, ou seja, se porventura o meu pai morreu, ou a minha mãe morreu, ou se o meu pai é ausente, ou minha mãe é ausente, né? Então, eu não tenho um dos cuidadores dentro de casa. Eu não tenho um dos filhos, dos pais, dos genitores, nessa função materna ou paterna.
Então, entre os irmãos, então, eles começam a eleger. Isso quando os pais mesmo pegam, então, um dos irmãos e põem como supervisão sobre o outro. E o fato de haver pouca ou nenhuma supervisão parental é um fator de risco. Por quê? Porque esse irmão que eu transferi a carência emocional para ele pode abusar literalmente, sexualmente, emocionalmente, fisicamente de mim. Então nós temos problemas seríssimos de irmãos que guardam em si, dentro de si, raiva até hoje. Eu cuido praticamente de uma família, uma boa parte dessa família, e essa família, literalmente, ela guarda um certo ressentimento da irmã mais velha, porque a irmã mais velha batia nelas. Mas era a mãe que dizia, vai lá e bate na sua irmã. Vai lá e faça isso com a sua irmã. Corrija a sua irmã para mim. Então, nós temos, na verdade, o quê? Um pai que não era presente e uma mãe que não assumia a sua função. E essa mãe elegeu a irmã mais velha para ser, então, a supervisora desses irmãos. Então, nós precisamos entender que, dentro disso, existe claramente uma fraca ou nenhuma supervisão por parte dos genitores, que deveria haver. Nós temos claramente um abandono, nós temos um modelo desapropriado de liderança para uma família, quando pais se ausentam das suas funções. Eu já falei aqui em outra live minha, uma das primeiras lives que eu gravei, sobre pais que são ausentes e, quando estão presentes, dão em excesso carinho. E eu também falei nessa mesma live de pais que são ausentes e, quando estão presentes, querem ser limitadores, delimitadores de regras em excesso. Então, nós temos dentro dessa função, dessa indisponibilidade parental, dessa ausência ou indisponibilidade parental, nós temos um estilo aqui que é o role models. O role models, na verdade, né? Seria aquele velho ditado que a gente conhece: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu trato de uma paciente que um dos traumas dela é exatamente o pai, por essa função de moralista, porque ele colocava muitas regras dentro de casa, porém, ele tinha uma vida regrada da pornografia. Então, essa filha gera essa ideia desse pai fraco, esse pai que a modelagem do comportamento dele não deve ser trazida para mim. E nós precisamos prestar muita atenção nessa modelagem do comportamento. Eu falei em algumas lives anteriores sobre relacionamento, sobre abusos, né, sobre pedofilia. Eu falei muito sobre o comportamento dos pais diante de um filme pornográfico, diante pais que andam nus dentro de casa, pais que tomam banho com filhos, pais que beijam filhos. Então, a modelagem, pais que fazem sexo com os filhos. Eu cuido de uma criança, um pré-adolescente de 10 anos de idade, que agora, através da terapia, que ele conseguiu ir para o quarto dele. Os pais sempre dormiram com esse pré-adolescente junto com ele na cama.
Então, ou seja, nós temos pais, na verdade, fragilizando os seus filhos, criando um ambiente propício para a atividade sexual, para que esse filho seja educado no comportamento sexual, no clímax sexual, no clímax hipersexualizado, porque os pais, quando estão tendo relação sexual, eu trabalho aqui com a hipnose. Então, quando você entra no estado hipnótico, você tem alguns estágios do sono que você vai passar por ele. E um dos primeiros estágios do sono é o estado alfa, que é o estado mais comum que a gente trabalha na hipnose. É onde que você está ouvindo, você só está com os olhos fechados. Você está num estado de sono, mas você não está dormindo. Então, a sua mente está acordada. Dentro desse favoritismo parental, o tratamento diferente por parte de pais pode se constituir um fator de risco ao abuso incestuoso entre irmãos. Eu já falei sobre isso aqui. Já falei sobre o caso de José. José, o nosso grande patriarca, Jacó, erra em eleger José como um dos filhos favoritos. Erra. Qual o erro dele? Ele vai suscitar ira dos outros irmãos. Ele vai suscitar dos outros irmãos inveja dos outros filhos dele. E os outros vão fazer o quê? Tramar a morte de José. Somente pela misericórdia do Eterno que ele não vai ser morto. Mas eles vão tramar a morte dele. Nós temos um outro caso de Davi, que tem preferência pelo filho Absalão, e nós vamos ver o meio-irmão dele, Amon, abusando da irmã dele, da irmã de Absalão, exatamente. Então, o favoritismo parental, ele é muito perigoso, porque o filho favorito, ele pode abusar dentro daquela ideia de que eu não vou ser delatado, porque meu pai não vai acreditar, ou de que se delatarem, ninguém acredita em você. Ou então, de raiva, aqueles que estão menos favorecidos avançam contra aquele que está sendo favorecido. Então, nós precisamos entender que essa estrutura familiar, ela se dá, e essas desestruturas familiares, elas vão se dando ao longo desses relacionamentos. Porque nós temos dentro dessas desestruturas, nós temos o pai ou a mãe periféricos. Periféricos por quê? Porque não estão dentro do sistema. Então, nós temos sempre alguém que possa estar longe. Vamos colocar, lógico, nós podemos contar aí com alguns profissionais que trabalham viajando, caminhoneiros, policiais militares, que têm as suas escalas longas, pais que trabalham noturno e durante o dia dormem e os filhos vão para a escola e praticamente não veem os pais. Nessa demanda de correria, de ter, necessidade de ter, pais que trabalham muito, chegam em casa sempre enquanto os filhos dormindo. Então, nós podemos ter aí os pais periféricos. Dentro dessa função dos pais periféricos, pode ser eleito um dos filhos para essa função. Isso não é bom, porque quando eu elejo o filho para a função de pai, o que vai acontecer? Eu vou citar esse exemplo dessa família que eu estava falando há pouco, dessa irmã que eu estava falando há pouco, que cuidou de todos os irmãos dela. Ela veio ter filho com mais de 40 anos de idade e não queria ter filho. E no momento que teve filho, a criança de 1 ano de idade,
ela já diz, esse menino tem tudo o que eu não gosto numa criança. Por quê? Não é que a criança tem tudo que ela não gosta numa criança. É porque, na verdade, ela passou a vida toda cuidando de crianças. E agora, então, nesse momento, o que acontece? O mínimo é o máximo. Então, quando os pais elegem, saem da sua função parental e passam a ser periférico, eles tornam um dos filhos à mercê dessa situação de se tornar um genitor, de passar a ser um cuidador. E tira esse filho da condição de filho. E esse filho precisa estar na condição de filho. Eu estava atendendo uma paciente agora que ela veio de uma família que a mãe dela teve 3 filhos. Mas a mãe dela é de uma família de 9 irmãos. E a mãe dela, dessa família de 9 irmãos, é a mais velha, que cuidou dos 8 irmãos. Então, ou seja, cuidou dos 8 irmãos, teve 3 filhos. Um dos filhos é essa minha paciente que eu estava cuidando agora, que também teve 3 filhos. Essa mulher que eu estou cuidando dela hoje, ela não se permite viver. Ela tem condição de viver. Ela tem dinheiro para viver. Dinheiro para poder fazer uma viagem à Europa. Dinheiro para fazer um cruzeiro de navio. Mas ela não se permite. Por quê? Porque ela fica o tempo todo se cobrando. Se cobrando. A minha outra paciente, essa que eu falei agora semana passada, ela disse, o meu marido quer trocar de carro, quer pegar aquele novo Honda Civic. Eu achei aquele carro horrível, que carro tem um rabo feio atrás. E eu fiz uma pergunta para ela. Realmente esse carro é feio? Ela, eu acho. Aí eu fiz outra pergunta. Realmente esse carro é feio? Ou você está com medo de dizer, nossa, eu acho esse carro lindo, e o seu marido comprar, e você ter que andar dentro dele, e você não se permite andar dentro de um carro tão bonito? Ela começou a chorar e disse, eu acho que é isso. Olha para você ver quando um pai tira um filho da sua condição de filho e dá para ele a responsabilidade de ser líder numa família. Então, essa desorganização familiar, os filhos, eles vão encontrar dentro de quê? Dentro de uma supervisão desorganizada, não adequada, sem a presença dos pais para os guiar. Porque ontem no meu consultório eu recebi uma paciente e ela disse assim, olha só para você ver, a minha filha, eu meti a mão nela essa semana, mas eu dei-lhe uns tapas. Ela está pensando o quê? Ela está pensando que ela é quem? E eu fiz aquela velha perguntinha, quantos anos essa criança tem? Não, ela tem 18 anos. Eu falei, por que você bateu na sua filha de 18 anos? Porque eu estava passando mal, deitada, falei que ela tinha que varrer a casa. Ela disse que eu sou muito folgada e que eu que levantasse fosse limpar a casa, que ela não ia fazer isso. Talvez você vai dizer assim, essa mãe fez certo. Eu não quero tirar aqui o mérito dos pais, não é isso. O que eu quero mostrar é exatamente um desequilíbrio. Veja bem, o que essa filha fez? Quando essa filha vira para essa mãe que está passando mal deitada, e essa filha de 18 anos diz, a senhora é uma folgada, é isso que a senhora é por isso que a senhora não quer levantar. Essa filha simplesmente, ela não viu, ela não está conseguindo enxergar a autoridade parental.
ela simplesmente não está conseguindo ver que quando ela sai deste lugar de cobertura, ela fica fragilizada. Essa filha não está vendo o risco que ela está correndo. Que quando ela sai desse lugar de filha e passa a enfrentar essa mãe, ela se fragiliza. Então nós temos aqui um sério problema. Um sério problema. Mas também, quando esta mãe vai ali exigir desta filha, através da agressão, essa mãe também está roubando desta filha uma outra coisa, que é a identidade desta filha, e perdendo a oportunidade de dar para esta filha o destino que ela precisa. O destino que ela precisa. Então, nós estamos vendo aqui, literalmente, o quê? Pais que trocam de função com os filhos. Trocam de função com os filhos. Essa mesma filha, no centro da cidade. E a mãe deixou de ir no trabalho para acompanhar a filha até o centro da cidade. Quer dizer, quando esta mãe vai com esta filha ao centro da cidade, que diz, eu não sei sozinha, a senhora tem que ir comigo, e essa mãe deixa de ir no trabalho para acompanhar essa filha, o que essa mãe está fazendo com essa filha? Está tornando esta filha incapaz. E nós precisamos estarmos muito atentos a isso. Por quê? Porque a incapacidade que nós damos para os nossos filhos, preste atenção, pais que não preparam os filhos para a sua ausência, estão condenando os filhos ao fracasso. Então nós precisamos entender que quando eu dou para o meu filho mais do que é necessário, eu corto dele, eu tiro dele o poder da conquista. Então, o filho precisa desse poder da conquista. O filho precisa desse poder de assumir essa responsabilidade. Quando eu luto, eu conquisto, eu alcanço, é uma vitória minha. É uma vitória minha. Foi suado. Eu lutei. Meus pais me ajudaram. Meus pais me deram o que eu precisava. Direção, destino, identidade para mim. Nós temos também dentro dessa estrutura o pseudo-pai. Ou seja, uma família com dois pais. É uma configuração familiar que vem crescendo muito nos últimos tempos. Porque esse pseudo-pai, esse falso pai, essa família caracterizada por dois pais, por dois prestadores de cuidado para os seus filhos, é aquilo que eu falei, é o irmão mais velho assumindo esse subsistema. Ou seja, os pais normalmente estão indisponíveis, e aí quem é que vai tomar a fronteira? Né? E aí esse subsistema fraternal e o parental, ele vai se unir em uma coisa só. Então nós temos, na verdade, o quê? Uma situação muito complicada, porque vai levar ao isolamento desses membros familiares. Então, nós precisamos estarmos muito atentos a isso. As disfunções familiares, nós precisamos entender que a habilidade dos pais em providenciar cuidado adequado para os seus filhos é necessário. Um pai precisa a todo tempo olhar para os filhos, assistir os filhos, olhar como eles se dão dentro do sistema, como que eles estão se comportando um com o outro. O pai precisa parar
e conversar. A mãe precisa estar envolvida com o pai nesses relacionamentos. Ambos precisam estarem juntos, provendo, nutrindo, conversando, dialogando, procurando atividades em grupo, em família, procurando tempo de diálogo, procurando tempo de qualidade com os filhos, passando mais tempo juntos, procurando realizar brincadeiras juntos. Antigamente, a gente tinha um sistema antigo, onde que os pais pegavam os filhos, arrumavam e saía todo mundo para a igreja. O pai lá na frente e a mãe atrás com aquele monte de filho. Um subsistema totalmente irregular. Um subsistema totalmente doente. Por quê? Porque família é para os filhos verem o pai e a mãe juntos, respeitando, dialogando, cordialmente um com o outro. Muito obrigado, meu amor. Obrigado você. Por favor, faça isso por mim. Me desculpe, eu errei com você. Meu filho, me desculpe, o papai errou com você. Me perdoa. Minha filha, me perdoa, o papai te ama, você é muito especial para mim. Essa afirmação dos pais olharem nos olhos dos filhos, do marido olhar no olho da esposa e reforçar esse sistema. Porque dentro disso nós vamos ter o quê? Um subsistema parental, nós vamos ter um subsistema conjugal. E esse subsistema individual de cada ser vai se fortalecendo. E o subsistema fraternal também vai se adequando, porque o pai demonstra respeito pela esposa, a esposa demonstra respeito pelo marido, os filhos demonstram respeito um pelo outro. E nós temos esses sistemas fortalecidos. Os filhos não precisam eleger ninguém para cuidar de ninguém, porque os nossos pais nutrem sobre nós essa estrutura familiar. Dessa forma, então, nós temos o quê? Uma transferência de legado, um legado transgeracional, um legado de bênçãos. Ontem, eu conversando com uma paciente minha, ela disse, Miguel, eu preciso casar. E eu falei com ela, você não é casada, você tem duas filhas? Ela disse, não, eu não sou. Eu, na verdade, estou seguindo o exemplo dos meus pais. Eu falei, mas os seus pais não são casados? Não. 40 anos não são casados. E ela disse, Miguel, eu sinto que eu preciso casar, porque quando eu era pequena, eu morria de vergonha na escola das minhas coleguinhas descobrirem que meus pais não eram casados. E até a minha adolescência eu tive esta insegurança. Só que depois a gente cresce, aí eu juntei, e tem minhas duas filhas, eu falei, então você entende que as suas duas filhas sentem essa mesma insegurança que você sentia. Ela disse, pois é, eu não tinha parado para pensar nisso. Porque um homem, muitas vezes, ele elabora bem isso na mente dele. Casar, amigado com fé, casado é. Mas toda vez que ele vai dizer, nós somos casados, a mulher vai falar, não, nós não somos casados. Porque essa mulher, ela sente insegurança nessa relação. Ela precisa dessa segurança. Então, a transgeracionalidade que nós vamos levar para as nossas gerações, dessa insegurança, desses subsistemas, se o meu subsistema parental, se eu com os meus parentes, eu com meus pais, os meus tios, meus avós, os meus primos, se nós temos uma relação, um relacionamento de emaranhamento mais juntos, mais próximo, os meus filhos vão levar isso para gerações futuras. Dentro da minha casa, se eu gero essa relação de emaranhamento com a minha esposa, com meus filhos, olhando um nos olhos dos outros,
os meus filhos vão levar isso para as gerações futuras. Agora, se eu quase não visito meus pais, eu quase não vejo meus avós, eu nem sei da vida dos meus tios, meus primos, então, nem ouço falar. Dentro da minha casa também eu tenho um sistema conjugal desequilibrado. Eu tenho um sistema conjugal desmembrado da mesma forma. Então, eu não vou criar um emaranhamento. Os irmãos serão individualistas, cada um cuidando do seu, cada um buscando o seu, cada um sofrendo com a sua dor. E aí nós temos o quê? Cada um no seu canto, um usando droga, o outro prostituindo, e aí nós temos a família toda desequilibrada. Então nós precisamos fortalecer o sistema. Se eu quero as minhas gerações abençoadas, ainda que eu não recebi, eu mudo a minha mentalidade e eu passo a praticar. Ainda que não praticaram comigo, eu mudo a minha mentalidade e eu passo a ser. Ainda que não fizeram, ainda que eu não recebi isso dos meus pais, eu entendo que eles não puderam me dar. Eu acolho eles dentro do meu coração. Eu recebo eles com amor, com carinho e abrigo eles dentro do meu coração. E eu passo, então, a dar para os meus filhos. Queridos, eu agradeço você que esteve aqui comigo até agora. Nós temos 1 hora e 1 minuto de live. Muito obrigado, mas essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra para o nosso coração de hoje. Estrutura familiar. Falamos sobre família desmembrada, cada membro no seu canto, e família emaranhada, mas juntas. Falamos dentro dessas famílias subsistemas, individual, conjugal, fraternal, parental. Falamos dentro desses subsistemas sobre comportamentos que fragilizam indisponibilidade e individualidade parental, preponderância de segredo, clímax sexual. Falamos sobre isso. Falamos sobre regras, limites, gêneros estereotipados, rígidos. Falamos sobre pais periféricos, pseudos pais, família com 2 pais, família com um pai só, um pai que não aparece, uma mãe que não aparece, um filho que tem que assumir essa relação, ou os 2 que não aparecem, os filhos têm que assumirem essa relação. Vamos ficar atento ao qual nível, ao qual sistema a sua família está pertencendo. Vamos ficar atento aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, declararem mais amor um pelo outro, declararem mais respeito pelo outro, declararem mais cuidado um pelo outro. Como que você trata a sua esposa? Como que você trata seu filho? Como que você trata o seu pai? Como que você trata a sua mãe? Eu estive agora no Espírito Santo, passando dias maravilhosos com meu papai e com minha mamãe, e também com meus filhos. Eu tive a oportunidade de ficar 1 semana. Minha mamãe, ela operou do coração e colocou um marca-passo, e eu tive a oportunidade de estar com ela. E eu confesso para vocês que quando eu pude tomar a minha mamãe nos braços, quando eu pude sustentar ela nos meus braços para tentar colocá-la e ajeitá-la ali na cama, eu sinceramente, em nenhum momento, eu pude me sentir como servindo ela. Nenhum momento. Eu senti
uma grande oportunidade de, ao tocar nela, eu estar recebendo a oportunidade de tocar na minha mãe, de poder abraçá-la, de poder receber dela aquele toque, a comunhão da pele dela na minha. Uma coisa que, lógico, toda vez que eu visito, eu abraço, eu beijo, mas sempre é uma coisa muito fria, né? A gente chega ali, dá um abraço, beijo, mãe, eu te amo, mãe, a senhora é muito importante para mim, ligo, falo, mas quando você pode tocar neles, você pode pegá-los. Eu fiquei achando interessante que meu pai está com 80 anos de idade e meu pai está com mal de Parkinson e já proibido, né, pelo médico de dirigir. E ele pediu a chave do carro dele e eu falei que eu ia levar. Naquele momento eu estava preparando o café da minha mãe e ele falou comigo assim, vai nada, você não vai trazer a chave, não. Aí eu fui lá, peguei uma cadeira, falei, pai, senta aqui, eu vou trazer sim para o senhor, pode acreditar. O senhor acredita em mim? Então, senta aqui, pode ter certeza que eu vou trazer a chave do seu carro. E depois que eu acabei de servir a minha mãe, eu vim, trouxe, entreguei a chave na mão dele. Aí eu falei, eu não tenho direito de proibir o meu pai. Eu não tenho direito de botar regra para o meu pai. Eu não tenho direito de dizer para ele, o senhor não vai sair não, né? Olha, não é para o senhor sair com o carro não, né? Eu falei, eu não tenho esse direito, é meu pai. Apesar que ele tem 80 anos de idade, mas ele é o meu pai e vai ser o meu pai sempre. E eu virei para ele, eu tenho uma deficiência na minha perna, eu sou portador de uma deficiência no coxo femoral esquerdo, eu uso uma prótese no meu quadril. E eu falei com ele, pai, eu lembro quando o médico colocou a prótese aqui em mim, e ele disse, olha, Miguel, você é responsável por essa prótese, viu? Ela pode durar 15 anos, cara, mas também ela pode durar um ano só. E eu falei, pai, tem dia que eu sonho eu andando de cavalo. E eu aprendi com o senhor. Tem dia que eu sonho eu montando em burro bravo. E olha que eu aprendi com o senhor. Tem dia que eu sonho eu andar de bicicleta, pai. E eu gosto muito de andar de bicicleta. Tem dia que eu sonho eu jogando bola. Mas são sonhos que eu vou abrigar dentro do meu coração, porque eu não posso fazer. Então, pai, da mesma forma, o médico disse que é para o senhor evitar de dirigir. Então, assim, eu tenho certeza que o senhor é um homem tão responsável, o senhor é um homem que sempre teve uma consciência tão bonita, e eu tenho certeza que se porventura o senhor sair e acontecer alguma coisa, sei lá, algum desastre, eu tenho certeza que o coração do senhor vai ficar muito doído, né? E peguei e deixei a chave com ele e saí de perto dele. Porque eu não posso proibi-lo. Mas eu deixei plantado na consciência dele o exemplo que ele sempre me deu, de respeitar as regras. E eu não tenho direito de proibir meu pai, de dar uma ordem para ele. Eu lembro que uma hora eu fui pegar minha mãe no colo e eu senti que ela botou força assim para tentar ajudar. E eu falei, mãe, o que está acontecendo? Aí minha irmã falou assim, ela está tentando ajudar. Eu falei, mãe, deixa eu te servir. Relaxa um pouquinho o corpo. Dá uma respirada assim, enche o pulmão e dá uma respirada. E relaxa. Porque senão, se a senhora botar força, pode doer os pontos. E nesse momento, se permita que eu possa fazer isso pela senhora. Olha, pode acreditar, eu tenho força, eu consigo, pode acreditar em mim. Aí eu vi que ela relaxou um pouquinho, porque eu poderia muito bem falar assim com ela assim, o que a senhora está fazendo? Pode parar aí, a senhora está me atrapalhando. Alguns filhos falariam. Mas eu estou falando com a minha mãe. É a minha mãe. Como que eu trato minha mãe? Como que eu trato meu pai? Agora ele está precisando de mim. Agora sou eu que mando.
Sou eu que dou ordem. Eu me lembro, esses dias, uma paciente minha conversando comigo, e ela disse, aí eu estava assim, e de repente o meu pai deixou cair o copo no chão, e eu falei, como que você falou com ele? Como que você falou com o papai? Né? Quer dizer, já foi sujar aí de novo? Já foi sujar sua roupa que eu acabei de trocar agora? Né? Quer dizer, é uma criança? Será que o papai está fazendo aquilo por pirraça? Ou será que é porque a mão dele já não consegue mais sustentar? Já não consegue mais segurar? Mas com toda a incapacidade física, com toda a incapacidade mental, intelectual, ainda é meu pai. Eu vi um vídeo, há pouco tempo atrás, uma inversão de valores terrível. Uma filha postando, a mãe dela chamando ela de mãe. E ela achando aquilo bonito. Não é bonito. É porque você está tratando a sua mãe como um filho, fazendo ela entender isso. E sua mãe não tem que ser tratado como filho, tem que ser tratado como mãe. Não tem que ser tratado como irmão. Eu fiz uma live com um grupo de pacientes meus esses dias, de uma família que eu cuido, e de repente entrou uma pessoa que eu achei estranho. Eu falei, ué, essa pessoa eu nunca ouvi falar. E eu fiz uma pergunta, quem é essa pessoa? Aí alguém respondeu, é minha filha, mas ela é como uma irmã para nós. Eu falei, olha, a reunião são para os irmãos. É para a primeira linha, não é para a segunda linha. E eu vou ter que excluir a sua filha da reunião, porque ela não é a sua irmã. Ela não pode ser tratada como a sua irmã. Você precisa tratar a sua filha como filha. Ela precisa disso, ela necessita desse cuidado, dessa cobertura, desse carinho, desse amor de mãe. Ela não precisa de uma irmã, ela precisa de uma mãe. E você tem que dar para ela esse lugar dentro do seu coração de filha, agregá-la e recebê-la como filha. Às vezes nós estamos tratando nossos maridos como filhos, dando ordens, tratando as nossas esposas como irmãos, como filhos, como alguém que eu tenho que dominar, alguém que eu tenho que dar ordem, alguém que eu tenho que gritar. Não. Eu gosto muito de fazer comida na minha casa, mas eu também amo comer uma comida da minha esposa. Eu posso lavar uma vasilha, mas eu também amo ver a minha esposa me servindo, lavando vasilha também. Eu posso lavar a roupa, estender a roupa, mas eu também amo ver a minha esposa passando as minhas roupas. E nós vivemos dentro de casa numa troca. A minha filha, ontem à noite, fez um excelente jantar para nós. E, às vezes, hoje, eu fiz um frango xadrez no almoço, que agora de noite ela deve estar jantando lá em casa. Então, nós vivemos nessa troca de servir um ao outro. Não é a mulher é para trabalhar, é para fazer as coisas dentro de casa. O marido é para fazer isso e pronto, e acabou. Não. Ser humano. Ser humano é ter comportamento de humano. Ser humano é ter comportamento de amor pelo outro. Por que eu estou pegando as mágoas do passado ou o que minha mãe me deu no passado, peito demais a vida toda e nunca me fez eu sofrer? Por que eu casei agora e eu não aprendo? Qual a dificuldade que eu tenho de fazer um arroz, de fazer um jantar? Eu nunca tinha feito um arroz
com alho tostado e alho poró. Eu fiz essa semana. Eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito frango xadrez. Eu fiz hoje. Um frango à parmegiana, eu nunca tinha feito. Eu fiz. Então, é tão fácil uma mulher aprender, um homem aprender, desde que tenha amor um pelo outro, respeito um pelo outro, agregar o outro no seu coração. Ah, porque fulano casou comigo e vai ter que me dar isso. Peraí, por quê? Aonde que você viu essa obrigação de vai ter que dar? Quando eu tenho que dar, eu sou obrigado a dar, eu nunca dou. Eu nunca dou. Na verdade, eu só estou pagando, porque eu fui obrigado. Então, na hora que eu for embora, eu não devo mais nada. Eu já paguei tudo. Então, eu posso ir embora a hora que eu quiser, porque eu não devo mais nada. Eu só vivi aqui dentro dessa casa para pagar, porque eu era obrigado a dar. E aí, na hora que eu for embora, eu nunca mais quero voltar para essa casa, porque era um lugar de dores, era um lugar de obrigação, era um lugar que eu era obrigado. Então, transforme o seu lar um lugar de amor. Transforme o seu lar um lugar de paz. Transforme o seu lar um lugar de emaranhamento e não de desmembramentos. Ok? Beijos, fiquem na paz. Obrigado. Uma semana de bênção, uma semana de vitórias para você. E obrigado a todos que estão aqui comigo. Obrigado, os pacientes queridos, amigos, outros que eu nem conheço, filhos amados, ovelhas queridas, Odete, né? Edilson, pastor Edilson, lá de São Mateus, um amigo querido, Dayana, minha paciente, Odete, né? Odete é minha ovelhinha querida, diaconisa, serva fiel do Senhor, uma bênção, Odete, faz um pudim maravilhoso, Regina, minha paciente, a Valquíria, minha paciente, Gabriela, minha filha, enfim, tem pessoas, Dana, né? Eu não sei quem é a Dana, mas também a Estherzinha foi minha ovelha com o papai dela, pastor Edson, lá de Teixeira de Freitas, Bahia, enfim, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? Obrigado por esse carinho, obrigado por esse amor. Você que esteve comigo, Luciana Rabelo, olha só, Luciana, minha paciente querida também, Guilherme, meu paciente, que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe. Fiquem na paz.